boa tarde, boa noite, boa madrugada, shalom, shalom, graça e paz, a paz do Senhor, a paz de Cristo, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, né? Daqui a pouquinho a doutora Carla Fernanda deve estar entrando, ela está amamentando lá o bebê, né? E você que está chegando, se inscreva no canal, ative o sininho, você que está no canal, verifique, né? Se o sininho está ativado, 4 palavrinhas, você vai lá e libera o algoritmo, né? Dê o seu cumprimento, diga para nós da onde você está, porque isso para nós é muito importante, né? Sabermos aonde estamos alcançando, ok? Graças a Deus, ontem nós alcançamos a marca, né, dos 100K aqui no YouTube, né, graças a Deus e a você, ao seu engajamento, à sua parceria. Quero pedir que você, né, não só consuma todo o conteúdo aqui do canal, mas nos ajude compartilhando, né, compartilhando todo esse conteúdo, porque tudo que temos aqui é de relevância, né, tanto para a sua vida física, mental, intelectual, emocional, sexual, social, né? A parte que envolve o virtual, o financeiro e o espiritual. Né? Nós começamos as lives também na área do empreendedorismo, né? Com o Júnior, vamos receber o doutor Rufino também, estou alinhando com ele uma sequência de lives também para poder orientar você nessa parte empresarial. Nós vamos falar também sobre a implantação de os núcleos de acolhimento, núcleos de empreendedorismo, de cooperativismo, né? Estamos realizando agora, dia 19, 20 e 21, o Ninho das Águias 6, em Cunha, São Paulo, presencial, uma imersão. Você tem que estar com a gente, ok? É muito importante. Nós temos também a imersão que será feita em Floripa e Camboriú, no final desse mês agora. Eles devem estar liberando os links, né? Essa semana que entra, ok? Camboriú e Floripa, 3, 4 e 5, né? Com o pastor Paulo Ricardo. Nós vamos estar falando dos dois lugares para empresários, para líderes, para o povo. Então, você que é dessa região pode estar com a gente. Em maio, nós estamos em 18 de maio, Brasília, 18 de maio em Brasília, né? A previsão é em junho retornarmos a Santa Catarina. Estamos firmando uma agenda para São Paulo, de uma imersão de um dia, também São Paulo, né? Rio de Janeiro, BH, tá certo? E Recife. Você que quer basear um trabalho comigo presencial, fale conosco, a agenda está aberta, agenda Estados Unidos para julho desse ano, se Deus quiser, e Europa, estamos a partir de agosto, né? Vamos passar setembro e outubro. Então, você que é dos Estados Unidos, fale comigo para as agendas em julho, e Europa a partir de agosto, né? Eu entendo que esse ano é um ano com características, né, bastante interessantes, né? É um ano preparativo, né? Nós temos que nos preparar. Inclusive, a live de hoje, ela vai estar falando do processo eletromagnético. Sim, eu esquecendo. Nós estamos também com uma ampliação de horários no atendimento online, ok? De terapia, né? E de mentoria também, mentoria empresarial, né? Para as pessoas que têm suas empresas e querem ampliar o seu negócio ou implantar um negócio. Nós também estamos fazendo a mentoria individual e temos mentorias já gravadas, ok? Então, vamos nós. Então, o assunto de hoje, dados os avisos, né? A doutora Carla entra daqui a pouquinho, é justamente sobre a questão eletromagnética. Eletromagnética, né? Então, agradecer de cara aí o pessoal que já está conosco aqui, né? O Roberto Horta, lá de Angra, o Adilson, né? Ok?
está indo dormir agora, né? O Antônio, ok? Tá certo? A Simone, a Fabiola lá de Portugal, o Belchior e a Rosemar. Sejam todos muito bem-vindos, vocês que já entraram, né? Não se esqueçam de dar o seu like e de colocar para nós aí, né, a sua localização e o seu comprimento, né? Ok? Se você já está acordando ou se você está indo dormir. Você está indo dormir, que parte do dia você está? A Fabiola lá já é quase 10 horas da manhã, né? Em Portugal é quase 10 horas. Não é isso? Tá beirando aí, é 9h30, né? 9h30, tá? E você em Budapeste, vi que nós temos alguém aqui na Barnstaple, né? É Inglaterra, né? Simone, veja com os líderes aí, nós queremos estar com vocês aí na Inglaterra também. Estamos alinhando já Londres, de repente dá uma chegadinha aí também. Tá? Falem com os líderes aí, né? Para nós podermos alinhar essas agendas. Né? O sol não nasceu ainda, né? A Paula, Porto, vou estar pertinho de você em Setúbal, Paula. Veja com os líderes aí, de repente a gente consegue estar no Porto ou você vem para Setúbal para poder estar comigo. Nós vamos estar lá em Setúbal e vou estar no Espinho. Lembrei do Espinho, Espinho é mais próximo. Espinho também. Vamos estar aí no Espinho, se Deus quiser. Né? Mas, gente, vamos falar dessa questão eletromagnética, porque nós vamos entrar num conceito de contagem regressiva. Né? O quanto você já se preparou para o que poderá ocorrer, né, a partir do dia 8 de abril. Quais são as medidas que vocês já tomaram? Escrevam aí para mim, tá certo, né? Quais são as medidas que vocês tomaram em relação a esse 8 de abril, que temos o eclipse solar, né, total, né, que nos Estados Unidos. Isso está sendo considerado um prenúncio já de grandes acontecimentos, né? Eles já estão botando um pezinho, né, nos acontecimentos a nível de preditivamente, como se viesse um caos, um colapso, né? A partir disso, ok? Tá? E como é que você está se organizando aí para esse 8 e 9, com o eclipse, com a passagem do cometa Diabo, que vai estar passando no mesmo período, tá? E como você está lidando com o conceito dessa tempestade solar, com todo o impacto que ela vai causar a nível de planeta, tá bom? Então, vocês vão escrevendo, que a gente vai estar recebendo agora a doutora Carla. A doutora Carla já pulou da cama, né? Já deixou o bebê lá alimentado, para poder estar com a gente aqui. Bom dia, Carla, tudo bem? Bom dia, doutor Alex, bom dia a todo mundo aí. Já dei mamar, já deixei tudo pronto. Essa rotina eu conheço bem, estou vivendo aqui essa rotina. É uma rotina forte, Muito é uma boa, rotina forte. É só para os muito fortes, boa. É só só por para os fora. fortes. Né? Se for fraco, não aguenta, não. Se for fraco, não aguenta, não. Você entendeu? Tem muita gente já até fazendo depressão pós-parto, fazendo surto, porque não está aguentando, né, a demanda dessa nova geração, né? E muitos casamentos também não estão suportando, né, cara? Nós temos É, um índice de separação, de divórcio muito grande de mulheres grávidas e no primeiro ano do bebê, justamente pela falta de cooperação e participação do homem, né, em cima disso, e aí a mulherada resolve, meu irmão, vou tocar a vida sozinha, porque, né, se eu não tenho parceria, se eu não tenho quem se comprometa comigo, então eu fico sozinha. Mas aumentou bastante. 40% dos divórcios atuais são de mulheres grávidas ou no primeiro ano do bebê. É muito entendo. sério, muito sério. Muitas famílias não estão aguentando, né, literalmente aguentando essa mudança de rotina, né, que é a chegada de um bebê. Né?
Na tua casa é festa, porque tem um de 18 e o outro. De 18, uma de 11 e o bebê de 6 meses, né? Aí é tudo de bom. Aí é tudo de bom. Eu vivo todas as fases. Eu vou ficar 30 anos na porta de escola, na somatória total. É isso aí. Eu passei por essa experiência com o Alex. Né? A diferença dele para a irmã é de 13 anos. O Alex Bill, 13 anos. Quando ele nasceu, a Moriza estava fazendo 14 anos. 14 anos. Né? Então, a gente atravessou aí, né, É, boa parte da nossa vida na escola, literalmente na escola, é bom demais. acompanhando o processo todo. Né? Mas vamos lá, Carlos, o que, que nós temos aí nessa questão do eletromagnetismo? Qual é a Hum, tua perspectiva, né, em cima de tudo isso? Né? E sim, como você sugere que nós deveríamos, né, proceder, né, nesse momento e quais são os possíveis impactos no campo biológico e desse para o psicológico, né, já que a gente vai ter uma alteração, né, que ocorrendo, ela pode mexer com os neuropeptídeos. Né? Eu ainda não falei com ninguém aqui sobre neuropeptídeo, não sei uhum, se você vai me dar essa oportunidade beleza. para nós falarmos dessas enzimas. Né? Mas Sim, toda vez sim. que se fala em emoção, tem que se falar em neuropeptídeo, né? E esse bendito neuropeptídeo, acredito que vai se agitar bastante a partir do dia 8 de abril. Qual é a tua expectativa e como nós devemos proceder? Então, dentro desse campo da geobiologia, né, nós temos que entender que primeiro o corpo humano ele é formado por um campo eletromagnético, né? Nós temos os átomos para depois formar a célula, para depois formar a parte dos órgãos, para depois o sistema, para depois nós inteiro. Mas a gente começa lá no início, na formação do átomo. Esse átomo ele tem, né, os elétrons, nêutrons e prótons. Então essa carga eletrônica ela tem que estar trabalhando em sintonia, né, com a carga eletrônica que vai estar buscando, né, comunicação celular, a comunicação do fígado com o intestino, do rim com o coração. Então, quem trabalha isso muito bem, né, é a medicina oriental, né, a medicina chinesa, a antiga medicina chinesa, porque hoje a medicina oriental já nem é mais a oriental, né, ela se tornou também essa medicina da alopatia hoje. Mas, assim, o sistema nervoso, nós temos um campo muito forte que está principalmente no coração e no cérebro. É a maior parte do sistema nervoso do corpo humano, apesar que os nervos, eles descem pela medula espinhal, né? Eles desenvolvem ali os ramos, as ramificações e vão ligando a órgãos e fazendo com que a gente tenha movimentações, que os órgãos tenham replicação celular, batimento, né? Os hertz, né? A comunicação celular ela é formada por hertz. Então, assim, o que interfere nesse campo acaba interferindo também no nosso eletromagnetismo. Então, esse contato direto, não só do eletromagnetismo natural, que é esse que a Terra, né, que a gente acredita que seja natural, né, essa movimentação do planeta, do sistema solar, no geral, acaba afetando do macro para o micro, nós somos apenas uma partícula do macro. Então, a gente tem interligações, sim, desses campos eletromagnéticos, né? Então, assim, acaba afetando não só o nosso micro, mas também a parte dos eletrônicos de casa também afetam. Então, a gente tem que entender o campo eletromagnético do 5G, né? Eu acho muito interessante, porque eu sempre falo, a carga viral, para mim, ela é uma incógnita, né? Ela não existe, porque a gente não vê em microscópio, né? Você vê bactérias, você vê fungo, mas vírus você não vê. Também parece que é um campo eletromagnético, é uma energia, né? E sempre que tem essas movimentações, né, vamos dizer, virou um 5G, tem um vírus novo que surge mais daquela região lá onde começou, né? Parece que foi mais ou menos assim que veio 2019 para 2020 aí. Mas a gente não vê relatos, né, científicos nem nada, porque parece que nem tem pesquisa querendo mostrar e comprovar isso. Mas nós temos as nossas dúvidas, né, em relação a essa parte. Deixa eu te colocar uma questão, né, que você levantou aí. Mateus 24, Jesus fala de peste, está no plural, né? Fala de guerras, rumores de guerra. Então, tem toda uma sequência de acontecimentos. Né? Nós iniciamos o mês de abril com Taiwan tremendo, né? Sim, Um do mesmo terremoto nível lá que com nós, né? 7 pontos,
7,5 pontos. Esse terremoto, né? Não tem um perfil muito natural, não tem um perfil muito natural. Eu, inclusive, coloquei isso lá no Instagram e provoquei o pessoal colocando, né, um satélitezinho ali para justamente aguçar a cabeça do pessoal lá do Telegram, né, que é um pessoal mais imaturo na maior parte das vezes, né? Não tem a maturidade do pessoal aqui do YouTube, até por causa de faixa etária, né? Até perguntar, gente, qual é a faixa etária de quem já está acordado aí? Bota aí quantos anos vocês têm para a gente poder entender aí a faixa etária, né? Instagram eu vejo muita garotada, né? Muita garotada, então o pessoal vai muito no chute, né? Então eles chutam tudo, tudo eles chutam, tudo eles chutam. É muito interessante o comportamento do pessoal lá. Mas então, nós iniciamos o mês com expectativas, né, preditivas, né, bastante forte, bastante forte. O mês promete, né? Nós temos pessoas especulando a possibilidade da grande tribulação. Eu ainda vou fazer uma live hoje, né? Se Deus me permitir. Hoje já tenho 4 lives, né? Mas a gente vai estar falando sobre contagem regressiva, tá certo? Da grande tribulação, ok? Mas há quem diga que já vamos entrar nisso, né? Em cima desse processo, e eu percebo, cara, uma grande perturbação, perturbação. As pessoas estão perturbadas. E aí nós temos a questão dos parasitas, as bactérias, os fungos, metais pesados, né? Toda essa atmosfera tóxica, ácida, nociva, abusiva, a droga, né? Correndo solto, seja medicamentosa, ou a droga que era tida como ilícita, que agora na Alemanha, pelo menos o cannabis, virou diversão. Então você imagina, né, o quanto o alemão vai estar drogado para enfrentar não só isso tudo que já está em curso, né, mas principalmente o que está por vir, inclusive uma possível invasão russa na Europa, um levante islâmico na Europa, uma intifada. Quer dizer, por que, que esse magnetismo, na tua compreensão, quando você falou da entidade, né, eu lembrei também do obelisco. Nós já falamos um pouco dele, né? E essa bendita célula é um portal de entrada desses vírus. Então, eles identificaram, né, uma célula que ela faz a comunicação com essa entidade. E se não bastasse, tem cerca mais ou menos de 10 dias no CERN, eles acessaram a 4ª dimensão e conseguiram estabelecer contato com uma entidade que surgiu dentro do CERN e que eles chamaram de fantasma. Ok? Isso já aconteceu. Isso tem mais ou menos 10 dias no CERN, na Suíça. O bendito CERN foi lá e ele provocou, né, a 4ª dimensão, o acelerador de partículas, e conseguiram a manifestação, esse é o termo que está lá, inclusive, de uma entidade, ok? Que eles chamaram de fantasma. Então, existe já uma entidade entre nós que foi trazida da 4ª dimensão. Né? Isso é real. Isso também agora, né, dentro de abril. Coincidência ou não, depois da entidade, esse terremoto lá em Taiwan, ok? Nós estamos com uma possível tsunami, né, a qualquer momento no Japão, né, está sendo esperado uma tsunami. Tá certo? Então, muitas coisas vão acontecer. Agora, dentro do nosso organismo, né, de maneira bem pontual, o que, que o eletromagnetismo pode fazer? Tipo, né, ele pode liberar os gatilhos biológicos e aumentar os casos de infarto, AVC, derrame, câncer, demência, Alzheimer, doenças autoimunes? Uma pergunta. A outra pergunta, no campo psicológico, né, a gente pode esperar um aumento nos quadros de surto, né, como é o caso daqueles que já sofrem de uma bipolaridade, de uma esquizofrenia. As doenças neurológicas podem ser agravadas por causa desse processo? Então, eu que trabalho com microscopia de campo escuro, a gente vê quando a carga eletromagnética está muito alta, uma das características é o campo rolô. Você vê as hemácias aglutinadas, né?
Quando elas aglutinam, elas formam esse campo, né, de rolô, a característica é que a circulação vai ficar pesada e realmente pode vir a lesões endoteliais aí dos vasos sanguíneos, né? Mas assim, você Então, pode nós também ter podemos ter perda de casos de córnea, trombo também, de trombo em abril por causa disso. pode. Desenvolvimento de câncer, né, tumor, tireoide, a leucemia. Tem um estudo mostrando a correlação do EMF, né, que é esse campo eletromagnético, testículo, mama, as glândulas salivares. Então, a parte glandular sofre muito, porque é o nosso portal de entrada também de energia, né? As nossas glândulas. Então, é onde, principalmente, né? Você pegar hipófise, hipotálamo, tireoide. Então, eu penso, né, na minha visão, é que as glândulas são o portal onde essa conexão eletrônica, eletromagnetismo pode primeiro alterar, sem contar com o cérebro e coração, que é todo o sistema principalmente nervoso, né? Nós temos neurônios no coração. Antigamente não se falava nisso. Hoje a ciência já prova que nós temos neurônios no coração, neurônios no intestino, neurônios no cérebro. Então, todo esse quadro, ele entra em colapso também, só que sutilmente. Ele é tão sutil que o reconhecimento para isso é muito difícil. Só que ele, ao longo prazo, também leva a depressão, esquizofrenia, doenças neurodegenerativas, né? Você pegar o celular, eu fico impressionada de ver hoje as crianças pequenas com o celular na mão. Então, assim, você está dando uma arma para o seu filho, né? E é uma arma, o celular para mim ele é um micro-ondas. Você colocou ele aqui, ele virou um micro-ondas, ele vai cozinhar o seu cérebro, né? Ele vai fritar os seus neurônios, é uma carga eletromagnética. Então, assim, esse eclipse que vai ter no hemisfério norte, né? Agora, da semana que vem, o que eu penso, essa intensidade só teve em 1806, igual. Diz que dentro da literatura escrita aí, né, que a gente encontra na teoria, não se teve outro com essa intensidade que vai ter. Mas isso é cíclico, né? Na Mas é época porque eles que não leem Bíblia, entendeu, cara? Na Bíblia você vai ver lá em Abraão, quando Deus, né, estabelece, né, a comunicação direta dele com Abraão, o projeto dele para Abraão, está presente esse momento. Fala do eclipse, fala do cometa, isso está acontecendo lá também. E, inclusive, é um marco, né, na história humana, esse relacionamento que Deus estabelece com Abraão, que vem pós o problema do dilúvio, pós o pacto e aliança de Noé, pós a ruptura desse pacto pela embriaguez, o desatino de Cã, né? E a sentença de maldição de Noé. Tá certo? Então, na realidade, o que nós, e é preciso que as pessoas entendam, né? É que o processo que envolve, né, a ação eletromagnética é um processo de conexão, inclusive, de algo que eles não estão falando, e eu vou jogar a bola aqui para você dar uma pesquisadinha, tá? E a gente fazer uma live sobre ela na semana que vem, que é a laminina. Laminina. A laminina é uma proteína que mantém tudo que é vivo unido, e ela é o responsável por esse eletromagnetismo. E eu é fiquei uma surpreso, né? desenvolvimento. E eu guardei a laminina no bolso, que eu falei, cara, ninguém fala, eu vou deitar os cabelos, né? Porque, de novo, eu vou estar na primazia do combate, né? Porque, né, como é que está se falando em eletromagnetismo e ninguém está falando em laminina, que Ela menina faz é, cruz, que né? é que é a proteína, né? Formato de cruz. Ela Formato formata de uma cruz cruz. ela tem a ver com o desenvolvimento embrionário, né? Do Isso. início da Então, vida. então essa laminina, né, ela está ameaçada com toda a inversão do polo magnético, com toda essa descarga eletromagnética, e para o pessoal poder entender a dimensão disso, a vida foi criada realmente, já chegaram essa condição, né, de que o universo foi criado em milésimos de segundo. E está na conta, inclusive, da laminina. Ok? É o que tem de mais moderno, né, nessa questão de biofísica, química, né, quântica, vai todo mundo na direção da laminina. E se ela for rompida, tudo desaparece em milésimos de segundo. Né? E me parece quando você tem uma agressão, né, direcionada
a esse conceito da laminina, a gente tem o processo de desintegração, né? Processo da desintegração. E eu tenho visto em clínica muitas pessoas com um perfil psíquico de desintegração e do sistema imune estando desintegrado. Então, algo para você olhar para mim em 7 dias e você lançar um artigo e um prêmiozinho e eu ser co-participante do artigo, falar sobre o impacto de tudo o que está acontecendo na laminina. Ela é a menina da vez. Tipos de câncer, né? Quando você tem a destruição da laminina, você tem ativação tumoral. Olha só. NF-kappa beta. Essa eu não sabia. Então, o câncer está também interligado a uma agressão da laminina. Tem estudos relatados, sim, que o âmbito, né, essa parte do câncer de mama, principalmente, que eu já vi falando sobre, porque os estudos normalmente são específicos, né, você tem que ter um para isso, um para aquilo, você não tem no geral. Então, tem muitos estudos mostrando câncer de não, mama. Geral, Carla, só aqui no canal do Dr. Alex, chegamos a 100K, quero agradecer aí a Deus, a cada um de vocês, Deus é bom, maravilhoso. Aqui é o lugar onde todo mundo se encontra e a gente discute tudo, né? Estamos discutindo tudo aí. Então, a laminina rompida, ela é agora o agente para a aparição do processo tumoral. Assim, ó, ela tem uma ligação peptídea, é uma lâmina, né? Basal, que tem uma ligação peptídea, que ela faz o controle de proteínas que vão estar fazendo disparo, né? Proteínas reguladoras. Quando essa ligação ela é rompida, as proteínas que são ligadoras da informação, elas se abrem e aí começa uma informação errada. Então, a célula começa a multiplicar de forma errada e vem aí o processo tumoral. Então, o que está por vir dentro de alguns dias deve provocar uma pandemia desse bendito caranguejo pelo planeta, em especial no hemisfério norte. Sim, eu acredito também, doutora Alessia, que tudo que nós estamos passando, porque assim, ó, o profissional que está aí na ponta, na área da saúde, se alguém tiver aí que trabalhar num postinho, num hospital, numa clínica, sabe que não está normal, as pessoas estão com sintomas diferenciados, certo? Então, os sintomas baseados... Não, só eu essa semana de caminhão, acho que foram uns 6 para você aí. Eu atendi algumas pessoas, inclusive uma mulher de Londres, com o mesmo sintoma de uma que estava com os Estados Unidos, com o mesmo sintoma de uma que mora no Pará, com o mesmo sintoma de uma de Anápolis, entendeu? Então, assim, sim, não é local. Quem tá na ponta no hospital aqui, está pensando assim, não, é característica da dengue e tal, às vezes não deu positivo, mas todos os sintomas são para... Não, mas não é. Não é por quê? Por que não é para mim, não é dengue? Porque eu estou vendo o mundo com os mesmos sintomas. Para mim, tem alguma coisa já de interferência no campo eletromagnético, já está acontecendo, já está em desordem a saúde humana e não estão enxergando. E de que maneira, Carla, agora vamos lá, e de que maneira nós deveríamos então nos posicionar, né? Porque hoje é dia 4, né? 4 de abril, nós temos aí, né, uma sexta, um sábado e um domingo para poder organizar coisas que ainda possam ser organizadas, né? Para então nós pisarmos numa dimensão que não foi pisada ainda pela humanidade. O que as pessoas precisam entender é que nós temos 3 fenômenos acontecendo simultaneamente. Né? Isso não tinha ocorrido ainda, pelo menos o registro da era humana, né? De todos os registros de estudo, né? Não há uma tempestade solar junto com o eclipse total, junto com o cometa passando. Então, se a gente pensar a nível de turbulência, né? Se você pensar num lago, né? Não está caindo uma pedra, está caindo uma sequência de pedras no lago, né? Então a tendência dele é vibrar.
Então, o planeta vai vibrar, esse é o termo. Então, nós vamos ter um processo vibracional e essas ondas vêm do norte para o sul. Né? Esse efeito vem norte-sul. Isso é outra coisa que eu também não vi ninguém explicando, mas a gente vai explicar isso na contagem regressiva. Né? Vocês fiquem ligados, deve ser no fim da noite de hoje, se Deus permitir. Então, você vê, então é um processo de onda, né? E aí ele vem do norte para o sul. Se nós pensarmos na inversão eletromagnética, o efeito bússola, né? A bússola ela aponta para o norte. E nós vamos ter uma ação, né? Toda ela no campo energético, de maneira descendente, né? Já que o norte é ascendente. Então você vai ter um processo descendente que vai acontecer. Então, isso é muito sério, muito sério. Se nós pensarmos em vetores, em física, talvez eu consiga trazer até um físico nuclear, vou ver se ele abre um tempo na agenda dele para estar com a gente, para poder explicar isso. Mas é um processo, né, de onda que ela vem vibracional que vem do norte para o sul. Então, como é que nós podemos, Carla, nos defender nesse campo biofísico, né? E nesse processo agora químico, físico, ok? Dessa situação. Como é que a gente lida, como é que a nossa biologia, a gente pode, de alguma maneira, ainda tomar algumas medidas e o que devemos fazer, de fato, a partir de agora, porque, na realidade, nós estamos sendo chamados para passear na montanha-russa da Disney, né? Aquela grandona que roda para cá, roda para lá, joga o cara para cima, joga para baixo. Quer dizer, então, fortes emoções estão por vir. Então, como nós devemos lidar com todo esse ambiente hostil a partir de agora e nesses próximos dias, o que poderíamos fazer ainda em 3 dias para tentar já criar um ambiente de maior segurança magnética. Tentativa de minimizar, minimizar, né? O impacto. Minimizar o impacto, né? Que o impacto todo mundo acaba tendo, e a gente já está sofrendo o impacto, sim. Primeiro, aterramento. É no chão, descarregar energia, pisar na terra, ter contato com a natureza, abraçar a árvore, descarregar a energia estática que nós vamos estar recebendo. É uma grande forma, né, de poder minimizar esses efeitos. Então, Carla, olha só, vamos tentar falar cadenciado, você e eu, por quê? O que você está falando aí mexe com a crendice, né, da mistificação dos processos bioenergéticos e o quanto isso é de esoterismo ou não, e o quanto isso tem procedência maligna ou não. Tá certo? Aí você vai falando devagar, eu vou entrando e vou explicando. Então, veja bem, a primeira coisa que você falou é o seguinte, ó, gente, tem que praticar o aterramento e você tem que abraçar a bendita da árvore ali. Aí deixa eu explicar isso, porque eu estou nisso há 4 décadas já, essa minha formação é em cima disso aí. Se vocês pegarem a mãozinha de vocês, ó, façam isso aqui, para ficar muito claro. Se esfrega, 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 né? Mas esfrega mesmo, ó. Esfrega, 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 esfrega. E vão esfregar. Esse atrito, isso aqui é um atrito, gente. Isso aqui é atrito. Né? Isso é física mecânica. Física mecânica, atrito. Isso aqui é atrito. Nós estamos gerando calor, nós estamos gerando calor, nós estamos gerando movimento, nós estamos gerando vibração, nós estamos ativando um processo de energia. Energia, ok. Olha só, se você fez como eu fiz, você vai perceber uma coisa muito legal agora. Né? Você já está sentindo, nesse momento, ok? Um processo de vibração entre as mãos, ok? As minhas mãos aqui, eu já percebo um processo de vibração. Então, está fazendo assim, eu consigo ouvir porque eu estou nisso há 4 décadas, então a gente tem uma percepção sensorial muito aguçada. Então, ok? Então eu percebo isso em toda a palma da minha mão. Agora observa, se você fez isso como eu fiz, agora ó, faz isso aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, bem devagar. Você fez isso aqui bem devagar, você vai perceber uma densidade, ok? Existe o ar ao meu redor,
existe uma temperatura que está ao meu redor, ok? E existe algo entre as minhas mãos. Ó. Estou sentindo aqui, ó, entre as minhas mãos, essa densidade, ela é diferente. É disso que a doutora Carla está falando. Isso tem uma altura na pele que pode chegar a 7 milímetros, ok? Tá? É toda essa parte de nossa bioenergia. Ó, eu estou passando aqui, eu estou sentindo a densidade, porque eu ativei tudo isso aqui. Ó. A densidade ela está bem aqui, está bem aqui essa densidade. E esse campo magnético ele pode ir de 1 a 3 metros, o campo vital de cada um de nós, em cima desse processo. Então, o que a doutora Carla está explicando é que quando você faz o aterramento, você pega toda a energia eletrostática, toda a carga negativa e você está liberando isso no contato natural, porque a nossa vida, pelo Criador, foi projetada para andar descalço. Você não tem casco de cavalo, nem de burro e nem de jumento, ok? Então você tem terminais, né, nervosos na base plantar. Inclusive os órgãos estão presentes ali na base plantar e ali está a propriocepção também. O nascimento da propriocepção a partir do dedão do pé que vai até o sistema nervoso central, altera e modifica as percepções sensoriais. Então, esse aterramento tem esse objetivo. Quando você vai lá e abraça a bendita da árvore, você agora lança uma descarga não só dos membros inferiores, mas também dos membros superiores. E aí você está fazendo o quê? A liberação e a expansão desse processo ali jogando na benditazinha da árvore. Nós fazemos isso através do abraço com outro ser humano, aonde se ele durar, né, um mínimo de 20 segundos e dermos 10 abraços disso. Ontem eu estava conversando com a doutora Andréa Faria, naturopata, e aí a gente estava falando sobre isso. Você libera ocitocina. Olha só, então, abraçar a árvore libera ocitocina. E isso tem que durar, no mínimo, 20 segundos. Mas se você pegar alguém dentro de casa, o caso da Carla, o bebê dela, sem roupa, em contato com o corpo dela, sem roupa, é o melhor remédio desse tempo para aquelas que estão amamentando, porque isso libera ocitocina e isso melhora a imunidade. Porque uma outra coisa, cara, que eu vejo é que ninguém está falando de ocitocina. E ela deveria estar sendo divulgada direto para o pessoal, entendeu? Aí eu te interrompi, mas para poder explicar tudo isso, para o pessoal poder entender. Né? Aí você estava falando, então, desse aterramento da árvore. Essas cargas livres, né? Essa descarga livre que a gente faz, né? Você pega essas cargas elétricas e faz de forma de descarga livre, você vai estar liberando e você vai estar fazendo um processo de antioxidação no organismo. Né? Você Porque pode usar, Carla, aí, ó, uma tigela de água morna e água com gelo e colocar as mãozinhas 2 minutinhos com esse objetivo, enxuga a mão, troca, repete isso 5 vezes. Façam isso 2 vezes ao dia. O nível de ansiedade vai fazer isso aqui, ó. E o nível de imunidade vai fazer isso aqui porque você está criando um conflito cerebral, uma hipóxia. Você está criando um problema. E aí o cérebro tem que produzir novas sinapses. Olha só. Então você pode combater essa bagunça com uma tigela de água morna e uma tigela de água gelada. Vou ver até se eu faço um vídeo sobre isso hoje e postar para o pessoal. Você bota ali que você vai estar baixando o nível de ansiedade, que me parece, Carla, que também há uma correlação direta, né, dessa perturbação magnética com a ansiedade e a depressão. Né? Com certeza, porque mexe em todo o campo neuropsicológico também, né? E você acaba, esses radicais livres, que são essa carga eletroestática, ela degenera não só a parte celular, mas também toda a parte corporal, no sentido mental, emocional. Aí também outro campo que eu gosto também de mostrar que é uma coisa fácil, que dá para você fazer em casa, é uma bacia com água e sal, né? Você Sim. faz uma descarga eletrônica Os também. escaldapés.
né? Você pode colocar ervas? Pode colocar, tem algumas ervas que são bacanas, né, para poder fazer essa Hortelã, eu uso isso muito com hortelã, com cidreira, erva doce, maracujá, entendeu? Porque Uhum. você. O que, que o sal grosso faz, né, cara? Ele abre os poros, né? Sim, E faz a liberação de toxinas. E sim, aí, faz uma porque abriu os higienização. poros, permite a entrada agora daquelas propriedades que vão alterar todo esse processo eletrostático. Né? É muito interessante, porque na nossa engenharia tudo tem a ver com equilíbrio. Né? Tudo tem a ver com equilíbrio. Quando você comeu mal, desequilíbrio. Bebeu mal, desequilíbrio. Dormiu mal, desequilíbrio. Se estressou, desequilíbrio. Está acontecendo essa bagunça magnética ao nosso redor, desequilíbrio. Exatamente. São medidas simples que a gente pode adotar e ter um resultado. Hidratar melhor com uma água com pH melhor. Então, você tem um filtro de barro, por exemplo, não estou falando de coisas caríssimas, né? Estou falando assim, um filtro de barro em casa, você coloca um ionizador, isso a gente tem disponível no mercado, você faz uma remineralização na água, né? Uma pedra que faz a remineralização. Essa água também vai dar uma limpada nessa descarga, porque o maior condutor eletrônico que existe no planeta é a água, né? Então, a água Sim. do nosso corpo, que é 70% água, as nossas células, elas também precisam de estar bem hidratadas, né, para poder tentar não interferir tanto nesse campo e nos deixar menos estático, mais estático, né? Inclusive, Carla, nós temos aí, Inteligente. alguém colocou, né, que eu já venho falando há algum tempo, né, a questão da espada de São Jorge. Nós temos também aquela Santa Bárbara também, né, que são tipos de plantas que eles filtram o ar, né, ajudam na filtragem. Eles foram muito estigmatizados, porque foram apropriados, né, pelas religiões afro, que são, né, historicamente milenares, então eles têm conhecimento já de algumas ervas, de algumas plantas, e se apropriaram disso. E porque se apropriaram, o lado cristão se ressentiu, né, de fazer uso dessas plantas, né, das raízes. Né? Mas fato é que a Apropriaram das espada, pedras, né, que a também. espada de São Jorge, né, a espada de Santa Bárbara, ok? A jiboia, né, a planta jiboia, ok? Tudo isso, né, Sim. faz esse efeito, né, de filtragem, quer dizer, esse ar fica filtrado, ele vai ser filtrado, então melhora a oxigenação do ambiente e também funciona como anteparo eletromagnético. Até quem tiver aí algum equipamentozinho de medição, o Mercado Livre está vendendo, né? Bota lá próximo da TV, bota o micro-ondas, bota o computador e bota lá a espada de São Jorge de Santa Bárbara e filme e diga para mim o que, que aconteceu. Você vai ficar surpreendido. Né? Então você tem uma mudança, né, nessa frequência, no processo de frequência. Né? Então nós temos muita coisa que a crendice, né, popular estigmatizou e que isso cria um problema. É o caso das pedras também. Nós temos Turmalina as pedras negra, com o mesmo objetivo. Oi? O carvão turmalina ativado, né? negra, né? Carvão ativado. Oi? A turmalina negra é uma pedra que limpa, né, o ambiente energético estático de computadores e tudo, mas ela realmente caiu nessa crendice. É isso aí, é o estigmatismo, as pessoas estigmatizaram, né? Jogaram. O que é mais louco é o seguinte: a galera estigmatizou isso, mas não estigmatizou o açúcar, que é do Não, inferno, que nem a bendita da formiga está comendo. Não é, pegaram a totatola e jogaram no esgoto, porque só serve para isso, o esgoto, tá certo? A Totatola está destruindo a vida da galera. Eles não saíram dos embutidos, dos enlatados, dos conservantes, os dos corantes. refrigerantes, Cara, só misericórdia. Quer dizer, né? Ele não faz uso do que é natural, mas usa tudo que é artificial para destruir a saúde dele, entendeu, cara? Eu fico às vezes surpreso, né? E hoje, como eu já estou numa fase de muita tranquilidade, eu já não consigo nem me aborrecer mais. Mas eu olho assim e fico, meu Deus, Jesus, como pode, né? como Como pode? pode? Como pode tanta ignorância no único indivíduo? Né? Porque a gente observa que
a gente tem o direito a ignorar. Né? Eu não vou aqui, né, ser ignorante e dizer que as pessoas não têm direito a ignorar. Mas tem gente que esbanja, né, gente? O cara esbanja, porque se ele está se envenenando, se ele está fazendo de tudo que é destrutivo, né? E aí você tem argumentos naturais que podem levar ao desequilíbrio do desequilíbrio, criando uma reengenharia biopsicossocioenergética, quer dizer, é doideira, doideira total. Então, a gente precisa, nesse momento, ter entendimento para ganhar o conhecimento, para poder ter discernimento, para ter bom senso. Então, um bom senso, por exemplo, agora de manhã, ninguém devia tomar banho quente de manhã. Ninguém. Tem que tomar banho gelado, daqui para frente direto. Mas, pastor, doutor, capelão, irmão Alex, vai esfriar. Falei, olha só, você tem que tomar banho frio. Eu sei que é complicado, mas tem que tomar banho frio. Para quê? Para ativação intracelular, para você melhorar o teu metabolismo, ok? Então você tem que tomar banho o quê? Gelado. De noite até vou quebrar o teu galho e deixar tu tomar banhozinho morno. Mas de manhã, banho gelado. Acordou, você devia estar tomando 600 ml de água e botando os probióticos para dentro. Você tinha que estar colocando os probióticos para dentro, que você produziu na madrugada. Aí você prefere se encher de droga alopática ou de suplementações, interrogação, que eu já comecei a conversar com a Carla, né, sobre a maneira como estão suplementando, né, e o quanto isso é perigoso quando não se tem um acompanhamento adequado e que isso pode causar danos ao organismo. Pegando muito paciente com danos, viu? Então, e aí as pessoas, cara, não estão fazendo uso de manhã da água, não estão dando os beijinhos de 10 segundos de língua no seu marido, na sua mulher, a troca dessa microbiota para aumentar a imunidade, não estão dando um abraço, todo mundo acorda, todo mundo vai tocar a vida, as pessoas não interagem. Eu falei ontem na live que eu tenho por hábito, né, com a Carla, a gente faz, né, o Salmo 23 antes de sair da cama, a gente ora na cama e eu dou um abraço de 2 minutos nela. A gente fica agarradinho em 2 minutos. Depois disso é que a gente se levanta para poder tocar a vida. Né? E aí tocar a vida é beber água. Né? Tocar a vida já começa a beber água, toda a rotina, né, de busca por uma vida menos ácida, menos tóxica, menos nociva. Oi? E ainda na parte da manhã, não colocar flúor direto na sua boca. Também. É um outro problema. É uma indústria tão assim, eu acho tão triste, né? Porque as pessoas estão adoecendo aos poucos e não estão vendo. Então, assim, o flúor, na parte da manhã, você acorda, já põe aquela pasta dental e vai escovar seus dentes com flúor. A informação que você está dando para o seu organismo, a sobrecarga tóxica, né? Você já dá de manhã ao seu filho, né? É um absurdo. Infelizmente, as pessoas realmente elas precisam ter esse tipo de conhecimento, né? De ter esses canais que levam essa informação, que graças a Deus tem o lado bom da internet, né? O conhecimento está disponível no universo agora, capta quem quer. Não, e detalhe, por um tempo, né, cara? Eu tenho dito até para as pessoas maratonarem o meu conteúdo, que você puder, né? Maratonar até o dia 8, dia 9. Nós não sabemos, né, se estaremos na internet pós essa data. Né? Eu já vi algumas especulações que falam de horas, outras de dias, outras de meses, outros já falam de um possível ataque cibernético que poderá acontecer na semana que vem, inclusive abrindo espaço para o reset global gessário e messário. Tá certo? Então, nós temos um monte de especulações em curso, que eu vou estar abordando no final da noite hoje, tá, gente? Nós vamos criar vários cenários para você se entender, se compreender dentro do cenário e se posicionar, né? Se posicionar, porque hoje ainda é quinta-feira e nós ainda podemos acessar, né, agora os lugares que guardam aquilo que é nosso, né?
Então, mas fato é que os americanos eles já começaram uma onda de saques. Quem estiver aí nos Estados Unidos confirma o que eu estou dizendo, né? Os americanos eles botaram alimento para dentro de casa, eles colocaram vela, colocaram lâmpada, colocaram bateria, eles estão se preparando para um período que não vai ser de horas, ok? Isso são os americanos. Os suíços já fizeram além dos americanos, resolveram criar uma condição de abrigar toda a população nos bunkers. Isso já está em curso, ok? E nós aqui, a nível de Brasil, vamos estar fazendo churrasco de picanha e tomando cerveja, né? Essa é a realidade brasileira. O mundo inteiro está em chamas, a galera está procurando fazer um monte de coisa e a gente está cantando deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Então, o que está acontecendo aqui em território tupiniquim. Né? Mas fato é que você deveria já estar tomando algumas medidas corretivas. E cuidado com as soluções mágicas da internet, de selinho para cá, selinho para lá, prometendo um monte de coisa a nível eletromagnético. Primeira coisa, você tem que ter um equipamentozinho, né? Que está sendo vendido, que pode medir essas questões no seu lar, no seu ambiente. Ponto 1. Ponto 2, a questão dos selinhos. Né? Se você tiver coragem para comprar um, para abrir ele, ok? Eu tenho certeza que você vai libertar-se e um monte de gente. Você compra e abre. E aí você vai ver pentagramas. Né? Pentagramas ligados diretamente a Salomão. A coisa é grave, muito grave os pentagramas. Então, estão usando pentagramas como se fossem, né, diluidores eletromagnéticos. Tá? Então, você está fazendo um pacto, você está fazendo uma aliança com o trevudo, com os pentagramas. Tá certo? Então, na internet tem de tudo, gente. É o que a Carla falou, tem a parte boa e tem a parte maligna, que ela explora o seu desespero e a sua falta de informação. Então, quem tem o selinho, pegue um deles e abra o selo, né? Abra o selo. Você vai ver que há pentagramas ali dentro, tá certo? Né? É uma sequência de pentagramas. Então, isso é muito sério, muito sério. Então, as pessoas precisam compreender que nem tudo que se diz ciência é de Deus e nem tudo que parece, né, e que está reluzindo como ouro é ouro. Então, nós temos muita coisa fake nesse momento aí do planeta, entendeu, cara? Tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. Ele está perguntando aqui aonde comprar para cortar o efeito. Tem uma coisa que eu posso indicar para comprar, sim, uma pulseira eletrostática que vende para o pessoal que trabalha em computadores, né? Eles Vira e usam. mexe aparece isso até nos filmes da China, eles usando, o pessoal que É uma trabalha. pulseirinha azul, ela é bem baratinha, uma pulseira bem bacana. E ela puxa essa carga também. Perguntaram aqui sobre pasta dental. No Mercado Livre, cara, eles acham? Tem, acho que é R$ 29 essa pulseirinha azul. Ela ajuda. Meu filho trabalha com computador e ele usa, porque senão você vai pegando muita sobrecarga, no final do dia você está com dor de cabeça, cansado, né? Sobre a pasta dental, tem várias pastas dentais aí sem flúor, tem pasta de zeólita, que é muito bacana, né? A zeólita também é um mineral à base de silício. O silício ele faz Se isso, ele você puxa puder, essa cara, carga. bota lá no Telegram nosso, põe lá essas Pronto, sugestões, né? Você eu vou bota lá, colocar. sugestões. Aí você coloca, né? O pessoal Sim. poder ter acesso. Seria legal, você que não está no Telegram, você tem que vir para lá, né? O Zap é o 21 995 31 34 49. O Zap é o 21 995 31 34 49, né? E aí você vem para dentro. Tá? A turma aqui já está acordando, hein? Aqui o pessoal já está de pé, o meu fundo aqui já mudou, né? Estava escuro, já ficou clarinho, olha só, o dia está raiando aqui em Taubaté. Mas, Carla, eu quero te agradecer aí, tá Eu certo? Que agora agora eu tenho que sair eu tô voado, que eu vou respondendo começar, vocês. eu vou começar os atendimentos agora mesmo, começar a atender agora. E eu vou levar a menina na escola. Vai lá. Um beijo, obrigado, gente. Beijo, fica com Ok? Deus. Vocês acham a doutora Acompanha Carla pelo Fernanda Telegram, lá no Instagram e aqui no YouTube Instagram, também. doutora Alex. No YouTube também. Eu vou colocar no Telegram, tá bom?
Tá bom, obrigado. Vá lá, um abraço, Deus abençoe. Tchau, tchau. Valeu, gente. Daqui a pouquinho a gente volta, hein?